O projeto de autoria do vereador Lioilson Corrêa não foi aprovado pela Comissão de Legislação. A ideia central é de melhorar a cobrança de tarifa mínima de água em Joinville. A equipe jurídica da casa, que também estudou a proposta, disse que faltam informações para que a ideia possa ser debatida. O relator, Rodrigo Facchini, também não concordou, pois, para ele, o projeto não pode ser sugerido pelo Poder Legislativo. Então, o posicionamento na Comissão de Legislação e Justiça ela tem que ser uma só. É um posicionamento privando pela legalidade. E esse projeto ele já chega com o chamado vício de origem. Portanto, o nosso parecer foi desfavorável, privando pela legalidade. Diante da crítica, o autor da matéria entendeu as opiniões dos vereadores, mas disse que não acha justo que alguns munícipes paguem quase R$ 26 referente aos 10 metros cúbicos, mesmo sem utilizar o serviço. Com toda certeza nós respeitamos o parecer jurídico, ele é importante e é um fator que norteia, toda a Casa de Lei, mas o nosso entendimento, esta casa legisla e fiscaliza. E o nosso projeto que reduz a tarifa mínima de 10 para 5 metros cúbicos é um valor razoável, vai fazer justiça, sobretudo ao cidadão, à cidadã. A comissão ainda encaminhou para votação no encontro da próxima semana um projeto de lei que pede modificações no transporte coletivo de Joinville para os idosos. A reivindicação é do vereador Adilson Mariano. Segundo ele, o ideal seria que o município liberasse a passagem de ônibus livre para os idosos acima de 65 anos, mesmo que eles não tenham um cadastro específico. Ou seja, um documento com foto como uma carteira de identidade já seria o suficiente. O assunto foi transformado em projeto depois de alguns relatos de idosos que, sem a carteira do cadastro, enfrentaram dificuldades quando precisaram do transporte coletivo. A lei diz que a identidade é o suficiente para ele ter garantia de acesso dentro do transporte coletivo. Então, nós fizemos uma legislação bastante simples, que, independente de ter cartão ou não ter, aquele idoso que apresenta a carteira de identidade, ele obrigatoriamente tem que ter acesso a todas as dependências do transporte coletivo para que ele não tenha tratamento diferenciado e ele possa realmente ter um atendimento com dignidade, exercer na plenitude o seu direito, coisa que hoje não acontece se ele não tiver esse recadastramento e o cartão que lhe dá o direito de passe livre. Ele apresenta a identidade, mas não consegue passar a catraca. Então, há um processo de constrangimento, de tratamento diferenciado, o que contraria o espírito da lei. A intenção do parlamentar Jaime Evaristo de criar na cidade ossários nos cemitérios foi estudada pelos vereadores que fazem parte da Comissão de Urbanismo. O apoio desta proposta também veio do vereador Odir Nunes, que ressaltou a necessidade de cuidar desse assunto. Ele ainda sugeriu que uma emenda seja anexada ao projeto de lei, de que antes de serem enviados para os ossários, que uma comissão possa avaliar cada caso. Nós desde o início fomos favoráveis à criação do ossário, já visto que nós temos muitos túmulos que estão abandonados, deixando os cemitérios muito feios aqui da nossa cidade, e com a criação do ossário nós vamos disponibilizar, segundo as informações, mais de 1.000 túmulos, 1.000 terrenos que ficarão vagos. Agora, evidentemente que a nossa maior preocupação é com relação à questão de quem vai decidir se aquele túmulo vai para o ossário ou não. Porém, de acordo com o presidente da Fundema, Juarez Tirelli, um levantamento já foi realizado e foram constatados mais de 1.000 túmulos abandonados e que podem ser direcionados para os ossários, quando instalados na cidade. A criação de ossários ela vai permitir a troca de túmulos, desalojamento, abertura de novas áreas, evitando assim que haja necessidade de ampliação dos cemitérios. Tem algum projeto que a Fundema está trabalhando em prol disso? Sim, hoje nós apresentamos uma minuta de um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores e já temos um projeto arquitetônico pronto, feito pelo IPUJ, para a construção de ossários. Este projeto, em outro momento, já foi rejeitado pela Comissão de Legislação, que teve o seu parecer derrubado em plenário pelos vereadores, já que os parlamentares entenderam a necessidade dessa ideia aqui para a cidade. A proposta de criar ossários municipais terá o seu debate ampliado tanto no Poder Legislativo quanto no Executivo.
As fotos são as lembranças de tempos difíceis no Brasil, mas não são a única recordação da época da ditadura militar. Os relatos também evidenciam as torturas sofridas por muitas pessoas e membros políticos a partir do ano de 1964 até 1985. A Comissão da Verdade, ativa no país, se estendeu para os estados e também para as cidades. E em Joinville, o pedido para instalar a Comissão Municipal da Verdade chegou até a Comissão de Participação Popular e Cidadania. O principal argumento para criar essa comissão é para reunir relatos que precisam fazer parte da história joinvilense, fatos que aconteceram aqui e que ainda não estão escritos nos livros. O objetivo principal da criação de uma Comissão Municipal da Verdade é com que ela consiga capilarizar e consiga resgatar boa parte dos depoimentos históricos que nós temos na região. Veja que a Comissão Estadual da Verdade não tem essa condição, não tem esses meios físicos de obter na base o relato das pessoas que foram torturadas e foram de alguma forma lesadas por conta do golpe militar. Um dos convidados, que faz parte do Centro de Direitos Humanos de Joinville, propôs a participação de entidades nessa Comissão Municipal da Verdade, como, por exemplo, os familiares das pessoas que foram torturadas e presas durante a ditadura militar. Sim, pelo Centro de Direitos Humanos, a gente pensa que é muito importante a participação de outros setores da sociedade, como membros familiares de ex-presos políticos, também departamentos de história da Univille e sindicatos, porque tiveram diretamente envolvidos na questão da luta por direitos humanos durante os 21 anos da ditadura militar. Assim como acontece em outras comissões municipais da Verdade, o objetivo é de ter a colaboração do Poder Executivo. E por isso, uma conversa deve ser agendada nos próximos dias com o prefeito Udo Deller. Exato, até por conta de não destoar da Comissão Nacional e da Comissão Estadual, na verdade, porque essas comissões são patrocinadas pelos executivos, né? No caso pela Presidência da República e pelo Executivo Estadual. Então, essa conversa vai se dar por conta de o Executivo não ter podido aparecer na reunião de hoje, né? Mas principalmente para sensibilizar o Executivo de que isto é fundamental. No dia 4 de junho, uma audiência pública foi marcada para escutar as histórias daqueles que presenciaram o movimento aqui no município. Dona Maria é a favor da Comissão Municipal da Verdade. Ela foi casada com seu Valdemar João Domingos, que foi acusado de ter envolvimento no período da ditadura com um sindicato que era contrário à ação do governo. Ficou preso durante 9 meses e 20 dias, mesmo sem um fato que comprovasse a sua participação. A gente não vai esquecer nunca, né? Porque quase já morreram quase todos eles, né? Todos eles têm. Então ficou a família toda penando ainda todos esses anos, né? Não vale. Tem que vir à tona essa história até para os netos da gente saber como é que foi, né? Os projetos são de autoria do vereador Patrício Destro e Jaime Evaristo. Os dois políticos apresentaram possibilidades de melhorar o transporte em Joinville. Segundo o parlamentar Patrício Destro, o município precisa dar condições para que os proprietários que fazem o transporte terceirizado de ônibus e vans da cidade tenham autonomia para escolher o tamanho do veículo. Olha, esse é um projeto muito simples. Na verdade, hoje a cidade é o único município de Santa Catarina que obriga que o setor de fretamento, transporte de passageiros ou de pessoas de empresa ou então de vans escolares só possam usar ou só tem espaço para 19 pessoas. O que nós queremos é ampliar para até 48 lugares, que é o valor máximo, o número máximo que cabe num ônibus. A gente sabe que se você ampliar o espaço, você vai conseguir reduzir o custo. Um dos líderes da Associação de Condutores de Transportes Escolares de Joinville, Alido Londini, disse que este projeto vem de encontro com a vontade da categoria. Para mim é bom porque a gente está batalhando desde o ano passado, né? Nós fomos em Curitiba, tudo para ver o projeto lá, como é que funciona lá, né? Daí nós trouxemos para cá e ele foi também lá ver, porque daí como a gente trabalha numa empresa, eu tenho um carro, 3 horários, tem 50 pessoas nos 3 horários, né? De repente a empresa aumenta, daí eu vou ter que botar mais um carro lá. Se tiver um carro maior, não precisa botar mais um carro na praça, né? O
município hoje tem 115 veículos que realizam transporte escolar e 75 voltados para fretamentos, todos autorizados pela Prefeitura. Durante o encontro, o presidente da CETESG, Gilberto Lima, lembrou outra reivindicação também pedida pela categoria, com relação ao embarque e desembarque de vans e ônibus escolares. Realmente, nós encontramos uma dificuldade muito grande no embarque e desembarque das crianças, porque a gente não tem uma área destinada para transporte escolar em Joinville hoje. A categoria também pede muito por isso. Com certeza, a categoria reivindica essa área de estacionamento na frente das escolas. A CEINFRA, durante a reunião, fez um alerta sobre a ideia de permitir o aumento do número de passageiros. O único alerta que a gente faz é com relação à condição das crianças serem entregues em casa, né? E o tempo de permanência que elas iam ter dentro do transporte, caso venha um transportador a ter um veículo com 48 lugares. O outro projeto que também envolve este assunto é do vereador Jaime Evaristo. De acordo com ele, a sua proposta é direcionada ao transporte escolar e, assim, limitar o número de passageiros. Porém, a sugestão foi modificada para se unir com a do vereador Patrício Destro. Este projeto deve ser votado na próxima segunda-feira, dia 2 de junho.